Estamos aqui, Henrique e eu, para convidar vocês para conhecer um pouquinho da nossa pequena Rivière francesa. Hoje vamos fazer nosso piquenique. Henrique já está interagindo com o material que será utilizado como exemplo, como vocês podem ver. E por que a gente resolveu fazer um piquenique? Piquenique é uma palavra de origem francesa e significa uma atividade idílica, serena, romântica, normalmente realizada ao ar livre. Então, o que vai acontecer? Todos os exemplos que a gente tem aqui são exemplos que a gente consome num piquenique e que o Henrique adora, os que ele pode comer, né, meu filho? E a gente vai ver agora como classificar cada um desses exemplos, se é uma solução, se é um coloide ou se é uma suspensão. E esses três tipos são tipos de dispersões. Mas para entender melhor como é que funciona essa classificação, eu vou mostrar para vocês uma imagem que está bem direitinho com todas as características físico-químicas, tá bom? Vamos cortar antes que ele destrua o cenário. Para nós entendermos melhor, então, quando que eu tenho uma solução, quando que eu tenho um coloide, quando que eu tenho uma suspensão, eu vou propor para vocês a análise de três situações diferentes, mas que são bem fáceis para a gente visualizar. Vamos imaginar, então, que a gente tem três copos com água, um contendo açúcar, outro contendo gelatina e outro contendo areia. O que vai acontecer? A gente vai analisar, então, esses três copinhos segundo os seguintes aspectos. Se eu consigo visualizar o soluto ou não, se ele se sedimenta, isso é, se ele vai para o fundo do copinho, e se ele pode ser separado por filtração simples, que é quando a gente usa o filtro comum, aquele para preparar café em casa. A que conclusões, então, a gente chega? O açúcar, como ele possui moléculas muito pequenas, elas interagem com a água através das pontes de hidrogênio, e é por isso que a gente não consegue visualizar o soluto nessa quantidade de líquido. Já no caso da gelatina, olha o que vai acontecer. A gelatina ela tem uma estrutura proteica à base de colágeno. Ela possui uma macromolécula, então, que é visível, se sedimenta e pode ser separável com o uso de técnicas mais sofisticadas, como, por exemplo, membranas semipermeáveis. Já no caso da areia, que é composta por sílica, o óxido de silício, possui uma estrutura muito grande, que vai ser, por sua vez, insolúvel em água. Isso é uma questãozinha típica de vestibular, pessoal. Independentemente da quantidade de água que eu tiver no sistema, a areia vai ser sempre insolúvel. Se não fosse assim, imagina como é que no fundo do mar existiria areia? Mais água do que tem lá é impossível, né? Como eu havia dito para vocês, a gelatina é um coloide reversível. Então, o que acontece? Ele tanto pode estar na forma mais firmezinha, que é a forma gel, como pode estar na forma sol. Se eu quiser que o gel se torne sol, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar dispersante, que no caso é o nosso líquido. Se eu quiser o contrário, que o sol vire gel, eu vou retirar dispersante. E, da mesma maneira, eu vou poder adicionar ou retirar disperso, que é o pozinho em si. Tudo bem, mas com relação a essa história de tamanho das partículas, qual é o parâmetro? Como é que eu vou saber se a partícula do soluto é grande ou ela é pequena? Então, a gente classifica da seguinte maneira. Se as partículas do meu soluto estiverem em um tamanho de até 1 nanômetro, eu vou classificar isso como uma solução. Daqueles 3 exemplinhos que nós vimos a priori, a solução então seria água com açúcar. Se o soluto tiver partículas entre 1 e 100 nanômetros, aí eu classifico como um coloide, que são todos os outros exemplos que nós vamos ver. A gelatina, a geleia, o suco de goiaba, o chantilly.
E se as partículas do soluto forem maiores do que 100 nanômetros, como acontece no caso da geleia de morango, que tem aqueles gruminhos que eu falei para vocês, eu classifico então o sistema como sendo uma suspensão. Só para relembrar, 1 nanômetro é 10 na menos 9 o metro, para vocês verem como isso é bem piquititinho. Os dois sucos que a gente tem aqui, o suco de maracujá e o suco de goiaba. O suco de maracujá, como ele é bem fininho e a gente não consegue ver as partículas dissolvidas, a gente classifica ele como solução. Já o suco de goiaba, como ele é mais grossinho, vamos ver se o suco de goiaba ele vai gostar também. Ó, vê se você gosta. Ah, não vai gostar, imagina. O suco de goiaba, como é mais grossinho, a gente classifica então como um coloide. Coloide do tipo Sol, porque não tem forma definida. E agora, para tudo, que eu vou mostrar para vocês a sobremesa mais fantástica do planeta. Olha a situação. Eu tenho dois tipos de gelatina aqui. Uma, bota a mão para ver se tá durinha. Uma que tá bem durinha e a outra que tá mais molenga. Por que que essa daqui, ó, eu faço assim, ela fica... Ó, filha. Gelatina, que por sinal é muito boa para bebês. O problema é o corante e o açúcar, né? Se não tivesse, seria um elemento sonho de consumo. Então, o que que acontece? Por que que o Henrique já tá todo lambuzado de gelatina? As gelatinas são proteínas à base de colágeno, evidentemente, né? Que é uma proteína. E são proteínas reversíveis. O que que significa isso? É um tipo de coloide que tu consegue com que ele fique duro ou ele fique mole. De que maneira? Adicionando ou retirando o dispersante. Tem outra imagenzinha que eu vou mostrar para vocês que isso tá bem explicadinho. Mas por que que eu trouxe gelatina? Para mostrar a tal sobremesa da hora. Quando a gente pega o chantilly e faz assim, ó, presta atenção na situação. Filho, olha aqui o que que vai acontecer no nosso piquenique. A gente pega o chantilly e faz assim, e pega a colherinha, e a pessoa tá quase matando a criança aqui na suvaqueira, né? Pega a colherinha e mistura isso, vocês não têm noção do que fica. Voilá, que delícia! Esse, como não tem açucrinha, ele pode provar, ele quase não gosta. Olha a cara. Olha a cara de maníaco do chantilly que ele fica. É tudo de bom essa sobremesa. E o que que o chantilly é na nossa ordem do dia? Tem certeza em continuar o vídeo? Tá, vamos continuar. O chantilly é um tipo de espuma líquida. Por quê? Porque o meu disperso, que é o gás, está misturado com um líquido, que é o chantilly em si. Então, é uma espuma líquida. Outro exemplo que nós temos de espuma, só que agora espuma sólida, é o chocolate soufflé. Por que que ele é classificado assim? O chocolate soufflé, quando a gente quebra, percebe aqueles furinhos dentro dele. Isso acontece porque o gás está disperso no sólido, que é o chocolate em si. Por isso ele é classificado então como uma espuma sólida. E mais um exemplo de solução, que eu vou provar para vocês que o Henrique adora, claro que com moderação, né? Só na ponta do bico, é o nosso cafezinho. O café, quando ele está puro, não está misturado com leite, ele se trata de uma solução. Parou? Não tá aparecendo. Não tá aparecendo, ela me avisa agora no meio, faz assim, acho que não tá, mas tudo bem. Não tá aparecendo, ó, eu vou mostrar que se eu fizer mais vai virar, vai virar. O café se trata de uma solução, por quê? Porque as partículas do soluto, a mamãe já vai te dar, são muito pequenas e a gente não consegue visualizar. Eu vou mostrar pra vocês como ele ama café. Vou mostrar pra vocês como ele ama café. Olha a situação, ele já botou a mão na xícara, vocês estão vendo, né? A gente faz assim. Olha aqui, meu amor. O café que o papai preparou. Tá gostoso? Tá gostoso? Já sabe o que é bom, né, filho? Já sabe o que é bom, né, amor? Ui! Vamos começar então? Vamos começar então?
companheiro agora se retirou momentaneamente e nós vamos começar a falar sobre os coloides que eu disse que ia trazer para vocês. Então, nosso primeiro exemplo de coloide aqui é algo que a gente está bem familiarizado, que é a geleia. A geleia vai depender da fruta em que a gente está se referindo. A geleia de goiaba, ela é bem fininha, então a geleia de goiaba, nesse caso, é considerado um coloide. Já a geleia de morango, como eu consigo visualizar esses gruminhos aqui, ó, ela se torna uma mistura heterogênea e por isso ela vai ser classificada como uma suspensão, tá bom? Aí aqui a gente tem uma coisa bem legal, que é a maionese ou manoiese, como diz guri pequeno. A maionese acontece o seguinte, ela se trata de uma emulsão. O que é uma emulsão? Quando a gente tem dois líquidos que normalmente não gostariam de se misturar, eles vão formar uma mistura heterogênea. Só que aí entra o que em questão? Entra no meio do caminho um cara que vai fazer o papel de juiz de paz entre esses dois amiguinhos que não querem se misturar. Na maionese, quem são essas pessoas? O vinagre e o óleo, que não se misturam. Só que aí entra nossa amiga Gema. Ema. Falando então mais um pouquinho sobre a maionese, o que acontece? Como eu havia falado para vocês, nós temos aí dois agentes líquidos que não se misturariam, o óleo e o vinagre. O óleo tem características apolares e o vinagre polar, por isso que eles não se misturam. Nisso entra em ação a proteína da gema, que vai agir como emulsificante, fazendo então com que a maionese se torne um coloide do tipo emulsão e, portanto, uma mistura homogênea. De paz entre esses dois amiguinhos que não querem se misturar. Na maionese, quem são essas pessoas? O vinagre e o óleo, que não se misturam. Só que aí entra nossa amiga Gema. Ema, que está presente no ovo, mais especificamente uma proteína que tem dentro, caiu a minha boina, que caiu dentro. Corta.